Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, sua casa e onde quer que você vá. Eu tenho uma palavra, uma pergunta a fazer a você nesta manhã para iniciarmos essa conversa. E a pergunta é a seguinte: você lida bem com o seu passado? Como você tem encarado o seu passado? Ele tem travado você? Tem limitado a sua vida, a sua atuação, os seus sonhos, os seus projetos? Há dois tipos de pessoas que não lidam bem com o passado: os nostálgicos e os melancólicos. A nostalgia é a saudade daquilo que já se foi, é a saudade de um tempo perdido. Já a melancolia é a saudade daquilo que nunca foi. É a saudade de um tempo que não houve. O nostálgico, quando olha para o seu passado, ele reconhece um momento da sua vida que ele considera o momento mais pleno que ele viveu, mais feliz da sua existência, e ele relembra aquele tempo feliz que acabou. As frases mais usadas por um nostálgico é: eu era feliz e não sabia, ou então na minha época ou no meu tempo as coisas eram melhores, diferentes. O nostálgico, ele olha para trás e percebe um período que ele se realizava de tal forma que a vida dele ficou lá, naquele momento, no passado. Já o melancólico, quando ele olha para o passado, ele reconhece na sua trajetória uma ausência, a ausência dessa vida que ele queria ter vivido e não viveu. O melancólico tem saudade daquilo que poderia ter sido. As frases mais usadas por um melancólico é: se eu tivesse, ou se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado, ou se eu tivesse não falado. O melancólico, ele olha para trás e não reconhece a história que ele viveu como se fosse a sua história. E eu me lembro de uma ilustração quando falamos de melancólico. O melancólico é como uma pessoa que entra numa livraria, pega um livro, folheia um livro, vai até o caixa, paga pelo livro, leva o livro para casa, lê o livro e faz tudo isso com a sensação de que o livro que ele devia ter comprado continua na livraria. Os nostálgicos e os melancólicos não estão em paz com o seu passado. O passado deles não está bem resolvido. Os melancólicos porque queriam voltar no tempo para reescreverem as suas histórias. Já os nostálgicos porque queriam voltar no tempo para reviverem os seus bons momentos. Nenhum dos dois está bem com o passado, nenhum dos dois tem um coração em paz com relação ao passado. Você se identifica com algum dos dois? Você é nostálgico? Você é melancólico? Você é aquele que tem saudade de um bom tempo que você viveu e vive querendo voltar para aquele tempo? Ou você se lembra de um passado e gostaria de voltar para mudar aquela história e ter vivido de forma diferente? A nostalgia e a melancolia são evidências de uma relação ruim com o passado. E eu quero dizer para você que é preciso se reconciliar com o seu passado caso você queira viver o presente com alegria e leveza e semear o futuro com uma confiança e esperança de algo bom que Deus tem para fazer. E pensando nisto, eu me lembro e quero refletir na palavra prosseguir. E eu quero ler um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, que diz assim: Paulo escreve aos Filipenses na Carta da Alegria. Ele escreve da prisão, mas é a chamada Carta da Alegria, e ele diz nesse trecho o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo, olha só, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo, olha só, de novo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também nisto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo nos dá algumas direções de como nós devemos lidar com o passado, superar os passados. Todos nós queremos ser cristãos vitoriosos, eu creio que você também. E nós queremos cumprir os propósitos para os quais Deus nos salvou. Se o objetivo de Deus fosse apenas te salvar, no dia que você entregasse a sua vida a Ele, você morreria e estaria com o Senhor. Mas Deus quer que você viva uma vida que vale a pena, uma vida bem vivida, uma vida em que você resolva as pendências do seu passado no seu coração e siga em frente, porque não tem como voltar. E olhando para esse texto, quais serão os elementos essenciais para chegar no final bem e dizer no final que valeu a pena viver? E quando eu olho para o texto de Paulo aqui escrito, eu vejo que um dos elementos é a sua insatisfação. O texto diz que ele não julga que alcançou, ou seja, ele está insatisfeito porque ele sabe que tem muito mais a fazer. E há quem diga que uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para se avançar na corrida cristã ou na vida que temos pela frente. Muitos cristãos se contentam com a própria situação, pois comparam a sua vida, a sua carreira com a de outros cristãos que normalmente estão piores que ele no progresso da vida. Mas é sempre bom olhar para a vida com uma certa insatisfação santa e ver que tem muito a progredir. Então, um dos elementos que nós temos que ter para avançar e para viver uma vida com propósito, uma vida alegre, uma vida feliz, é estar insatisfeito com como estar para poder avançar. O cristão maduro sempre faz uma autoavaliação honesta e se esforça, porque sempre tem algo para melhorar. Mas um segundo elemento que eu observo no texto que Paulo escreve em Filipenses é que ele precisa, além daquela insatisfação santa, ele precisa de um segundo elemento chamado dedicação. O texto diz que ele escreve lá e diz assim: uma coisa eu faço. Essa expressão é muito importante na vida cristã. Quando nós vemos que Jesus se encontrando com um jovem rico, Jesus responde para o jovem rico diante dos questionamentos que ele fez: só uma coisa te falta. Outra vez Jesus explica para Marta, que estava nervosa com Maria, porque Maria não a ajudava a fazer as coisas da sua casa. Jesus olha para ela e diz: pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Quando nós vemos, por exemplo, aquele homem que foi curado por Jesus, que era cego, as pessoas questionaram para ele quem o curou e ele não tinha visto. E ele diz assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quando nós vemos o salmista escrever o Salmo 27, verso 14, ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É importante nós nos dedicarmos, nos focalizarmos em apenas uma coisa por vez. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo é concentrar-se em apenas uma coisa. Uma coisa. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos no seu objetivo, sem deixar que coisa alguma os distraiam. Eles se dedicam inteiramente ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para as suas vidas. A concentração é o segredo do poder.
Lembre-se, uma luz concentrada, não sei se você já fez isso, você pegar uma lupa ou uma lente de um óculos e concentrar a luz solar sobre um papel, você vai acender ou vai fazer aquele papel pegar fogo. E uma luz ainda muito mais concentrada se transforma no laser e pode até perfurar o metal. Então você precisa se concentrar nas coisas que são realmente importantes. Trata-se única e exclusivamente de uma questão de valores e de prioridades. Você pode estar fazendo muita coisa boa, mas nem todas elas são importantes o suficiente para você se concentrar. É importante você definir quais são as suas prioridades principais. Mas além da insatisfação, além da dedicação, Paulo nos dá um outro elemento, que é a direção. O incrédulo é controlado pelo passado. Aquele que não crê em Deus é controlado pelo passado, mas o cristão que participa de uma corrida, ele sempre olha para o futuro, ele sabe onde ele quer chegar. Nós poderíamos imaginar o que aconteceria em uma corrida, por exemplo, se os corredores começassem a olhar para trás ao invés de olhar para frente, ou então se o agricultor que está arando olhasse para trás ao invés de olhar para frente. Quanto mais o corredor, pois se ele fizer, pode acontecer dele cair, se machucar e ter ferimentos graves. Nós estamos acostumados demais a falar de passado, presente e futuro, mas nós devemos imaginar que o tempo flui do futuro para o presente e então para o passado. O cristão deve estar voltado sempre para o futuro. Veja que o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Convém lembrar que a terminologia na Bíblia aqui, o verbo esquecer significa, aliás, não significa deixar de se lembrar, mas ele se lembra daquele passado, mas aquele passado não o trava. Ele tem resolvido o seu passado e segue em frente. Significa apenas que nós quebramos o poder do passado sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Nós não deixamos o passado influenciar o nosso futuro ou a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo estava convicto, ele sabia qual direção a seguir. Quem vive de passado, como diz um ditado comum e popular, quem vive de passado é museu. Havia coisas na vida do apóstolo Paulo que talvez servissem de peso, que poderiam atrasá-lo nessa corrida da sua vida, mas elas se tornaram inspirações para fazê-lo correr ainda muito mais rápido. Ele estava convicto de onde ele deveria chegar. Alguns corredores cristãos se distraem com os sucessos do passado, não com os fracassos, o que é igualmente prejudicial. Às vezes o que nos trava são os fracassos do nosso passado, mas também os sucessos podem nos travar de vivermos uma vida muito melhor. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado e as que diante de mim estão devem tomar o lugar. Nós temos que olhar para a linha de chegada. Mas além da insatisfação, da dedicação e da direção, tem um outro elemento que o apóstolo Paulo tinha para vencer o seu passado, que é a determinação. O texto diz 2 vezes, em 2 versos diferentes, prossigo. O mesmo verbo usado no verso 14 do capítulo 3, ele também usa no verso 12 e tem sentido de esforço intenso, de levar adiante, de retomar, de prosseguir. É a palavra de hoje. Determinação. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero ir, eu sei o que eu quero alcançar. Deus cuidará de tudo, pode ser um lema de efeito, mas não descreve inteiramente o processo que eu tenho que enfrentar. O corredor cristão com disposição espiritual sabe que Deus deve operar nele e capacitá-lo para que ele vença a corrida. Deus opera primeiro em nós, para que ele possa operar por meio de nós. Alguns cristãos ficam tão ocupados morrendo para si mesmos que eles não voltam à vida para completar a carreira.
Outros estão tão certos que podem se dar bem sozinhos, que nunca fazem uma pausa para lerem a Bíblia, orar e pedir a direção de Deus. Portanto, é importante nós termos determinação. Que alvo é esse rumo para o qual o corredor prossegue? O que o apóstolo Paulo fala? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando alcançar o alvo, você vai alcançar e vai receber a recompensa. O mais importante para Paulo é alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para ele. E esse deve ser o seu objetivo: viver uma vida de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Não viva uma vida de outra pessoa, viva a vida que Deus chamou você para viver. Mas além, e para terminar, além da insatisfação, da dedicação, da direção e da determinação, Paulo tinha um último elemento, que era a disciplina. A gente percebe isso muito nos versos 15 e 16. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor deve obedecer às regras para chegar corretamente e não ser desqualificado ou desclassificado. O atleta que se recusa a treinar é desqualificado, como também o atleta que transgride as regras do jogo. Não se trata da opinião dele, nem da opinião dos espectadores, mas um corredor, o que importa é a opinião dos juízes que estão vendo a sua corrida. E um dia todo cristão vai se encontrar diante de Deus no tribunal e vai dar contas da sua vida, de como viveu diante do Senhor. É importante nós lembrarmos disso. E eu me lembro de um atleta chamado, um corredor, um velocista, Ben Johnson, na Olimpíada de 1992 em Barcelona, que após ele chegar em primeiro lugar com um tempo que à época era recorde mundial dos 100 metros rasos, ele foi desqualificado ou desclassificado porque usou anabolizantes. Portanto, é importante ter disciplina, seguir as regras, e as nossas regras são a palavra do Senhor. É empolgante participar diariamente da corrida olhando firmemente para Jesus, como dizem em Hebreus 1:12, 1 e 2. Será ainda mais emocionante ouvir o chamado lá do alto e Jesus voltar para nos levar ao céu. Então nos veremos face a face diante do Senhor. Deus nos chama, te chama, me chama para rompermos com o passado e vencermos a corrida. Para isso nós precisamos de insatisfação, de dedicação, direção, determinação e disciplina. Vença a corrida, complete a carreira que Deus reservou para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Prossiga, essa é a palavra, prossiga para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Siga em frente. Que Deus te abençoe. Até a próxima.